Glória a Deus. Quase um milagre, 2 vezes seguidos aqui. Mas uma noite muito especial, amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado, diz muito especial. Diz, tu é muito especial. Uau, hoje eu quero começar a ministração perguntando uma coisa para vocês. Quem é que já montou um quebra-cabeça aqui? Quase todos. Quem não montou quebra-cabeça aqui ainda? Todos já montaram quebra-cabeça. Quem já montou quebra-cabeça de mais de 500 peças? Uau, alguns montaram. Quem montou quebra-cabeça de 1000 peças? Agora diminui um pouco. Quando eu vou viajar, muitas vezes, meu filho, eu também gosto, só que eu não tenho tanto tempo, mas meu filho gosta muito de quebra-cabeça. Se vocês vão no quarto dele agora, na prateleira dele tem um quebra-cabeça que ele está montando, ele sempre gosta de montar quebra-cabeça, então a gente já sabe o presente que é para dar para ele. Vai viajar, então tem algumas paisagens bonitas, alguns lugares, a gente acaba sempre trazendo um quebra-cabeça junto. No fim a gente vai montando, demora para montar, e quando monta vê que faltam umas 2, 3 peças, que perdeu de tanto tempo ficar jogando para um lado e para o outro. Outro dia eu fiquei sabendo de um cara que ele saiu de férias e foi num lugar bem tranquilo, e chegando lá, ele levou um quebra-cabeça de 2.000 peças junto. Ele disse, vou aproveitar as minhas férias e vou montar um quebra-cabeça de 2.000 peças. Ele pensou que em 2, 3 dias ele montaria aquele quebra-cabeça. E ele começou a montar e gastar tempo e montar. E ele começou a sentir dificuldade. Logicamente que montar a parte externa, né, o contorno, é bem fácil, porque é retinho, então a gente vai ali. Mas ele começou a testar e foi. E passou um dia, passou outro dia, e ele não tinha feito quase nada do quebra-cabeça. O quebra-cabeça estava lá, e ele disse, mas que quebra-cabeça tão difícil ele? Ele olhava ali no desenho, que era para ser, né, do quebra-cabeça, e ele tentava encontrar as peças e não conseguia encontrar, e estava ali, ficava, e levantava, saía, voltava. Ele disse assim, mas eu nunca vi um quebra-cabeça tão difícil como esse. E depois de 2 dias está tentando montar o quebra-cabeça, ele foi na caixa de novo olhar, e quando ele viu, o desenho que ele estava tentando seguir era errado. Ou seja, o desenho que ele tinha que montar era outro. Ele não sabia, ou seja, ele estava olhando o desenho errado para montar o quebra-cabeça. Então ele estava tentando montar o quebra-cabeça com a visão de um quebra-cabeça daquilo que ele queria alcançar, com a visão, com a base errada. Estão me entendendo o que estou falando? Logicamente que seria muito difícil ele conseguir chegar no resultado. Eu acho que poderia passar todas as férias dele, ele não alcançaria montar o quebra-cabeça. E depois, mais 2 dias, ele montou o quebra-cabeça. Por quê? Ele tinha agora o desenho certo que era para ser. Qual era o desenho final? Como ficaria o quebra-cabeça final? Amém? Entenderam isso? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, da mesma forma, tentam manter um relacionamento com Deus, mas veem Deus de forma errada. Estão olhando Deus de forma errada. Olhem para Ele e tentam se relacionar, tentam viver com Ele, tentam receber algo dEle, tentam andar com Ele, tentam adorar Ele, tentam servir a Ele, tentam viver junto com Ele, mas não estão tendo uma visão certa de Deus. Então vão tentando, passa um dia, passa 2 dias, e nunca conseguem manter
um verdadeiro relacionamento, não conseguem receber muitas coisas de Deus, não conseguem entrar naquilo que Deus tem para ele, não conseguem alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, não conseguem experimentar os milagres de Deus, não conseguem viver a vida em abundância, e ao invés de experimentar, de viver uma vida boa com Deus, a vida com Deus tem sido um fardo para muitas pessoas. Tem sido algo pesado, em vez de viver uma vida com alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ao invés de experimentar essa alegria com Deus, e essa alegria ser a força dele, pelo contrário, tem vivido muitas vezes desolado. Sabe por quê? Porque não tem a visão certa de Deus. Amém? Estão entendendo? Estão tentando construir um relacionamento, estão tentando construir uma vida com Deus sem ter a visão correta de Deus. E isso, logicamente, o conceito de Deus é a coisa-chave para nós encontrarmos e recebermos alguma coisa dele. Quanto mais forte tu entender a concepção, os conceitos, quanto mais forte tu entender quem Deus é, mais forte tu será. Tu será tão forte quanto tu entender, quanto forte for os teus conceitos e o teu entendimento de Deus. Diga assim: eu serei tão forte. Diga: eu serei tão forte quanto eu conhecer verdadeiramente a Deus. A tua força, a tua vida está diretamente ligada em quanto é que tu conheces a Deus. Amém? Entenderam? Se tu conhecer pouco a Deus, tua vida vai ser fraca, tua vida vai ser com dificuldades, vai enfrentar problemas, no sentido de entrar em mágoas e perdido muitas vezes, e algumas coisas vão... Mas quando tu conheceres a Deus profundamente, quanto mais forte, quanto mais intenso o conhecimento de Deus na tua vida, mais forte tu será. Amém? Está entendendo isso? Deixa eu colocar só algumas coisas importantes. Algumas pessoas, por exemplo, pensam que Deus, se diz assim, perguntar: quem Deus é? Então elas vão responder: Deus é, para mim o conceito de Deus é o Criador. Ele que criou todas as coisas. É certo ou errado isso? É certo, não é errado. Mas esse não é o principal conceito de Deus que nós devemos ter. Estão entendendo? A Bíblia não dá ênfase disso. Ela diz que Ele é o Criador de todas as coisas, mas ela não diz que nós temos que relacionarmos com Ele com a visão que Ele é o Criador. Se nós quisermos manter uma relação com Deus, com o pensamento principal, dizendo Deus é o Criador, nós vamos estar tendo uma relação superficial, artificial, longínqua, distante, impessoal, não relacional, porque nós olhamos Deus como alguém criador, alguém grande, soberano, e estamos olhando como alguém que quase que inacessível, inalcançável, e nós nos comparamos a Ele e não temos um verdadeiro relacionamento com Ele. Por quê? Porque Deus nunca nos pede, Ele nunca praticamente se apresenta para nós como Deus Criador, apenas para ter um relacionamento conosco. Amém? Estão entendendo? Muitas vezes nós pensamos, e Ele é isso, que Ele é o Deus provedor. E Ele é o Deus provedor. Ele provê as coisas para nós. Ele provê todas as nossas necessidades. Lá no livro de Filipenses diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Em outra tradução diz: todas as vossas necessidades.
E o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então a gente pode se aproximar de Deus como Deus que provê para as nossas necessidades. E Ele é Deus provedor, sim ou não? Sim, claro, Ele mesmo disse. Mas quando nós nos aproximarmos de Deus com a visão de Deus como sendo provedor, parece que Deus é dono de uma despensa. Numa despensa do céu. E quando a gente está precisando de alguma coisa, eu vou lá na despensa celestial e vou lá pegar o que está faltando, o que eu tenho necessidade. Ou seja, parece como ele sendo o cara do almoxarifado, que a gente vai lá e diz, estou precisando, agora está faltando aqui para complementar uma coisa aqui, para produzir aqui, está faltando uma coisa aí. Ou seja, nós olhamos e nos relacionamos com Deus como o almoxarife celestial que nos abençoa. Mas Deus não é isso. Ele é muito mais que isso. Amém? Estão me entendendo? Ou seja, se nós fizermos e nos relacionarmos com Deus dessa forma, né, nós vamos nos relacionar como que se Deus fosse como alguém que estivesse lá em cima, né, e que a gente vai buscar quando está precisando alguma coisa, e fosse como uma máquina que nos suprisse as coisas que nós precisamos. Ele é nosso supridor, mas essa não é a visão correta que nós temos que ter dele. Se nós virmos Deus dessa maneira, nós vamos querer nos relacionar com Ele e nós nunca vamos nos aprofundar numa relação. É como se nós estivéssemos olhando a figura errada para a gente construir o quebra-cabeça. Alguns veem o Senhor, Deus, como Senhor. Agora preste atenção. Deus é Senhor, sim ou não? Claro que é Senhor. Agora nós temos um grande problema, porque o que acontece é que na nossa Bíblia, traduzida tanto para o português como em muitas outras línguas latinas, escute o que eu vou dizer agora. A palavra para o nome de Deus é Yahvé. E essa é a palavra para o nome de Deus. Só que os tradutores, por livre decisão, quando a Bíblia diz, quando Deus se apresenta como Yahvé, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, e Moisés diz, quando o povo me pedir quem me mandou para cá, quem eu direi para o povo que me mandou? E daí Deus disse, diga para eles que eu sou o que sou te mandou. E essa palavra Yahvé significa eu sou o que sou. Ou eu sou aquilo que precisa ser. Ou eu sou, ou eu serei, ou eu me tornarei aquilo que é necessário. O que Deus está dizendo, eu sou o que sou, me tornarei aquilo que é necessário, ou eu serei aquilo que precisa ser, ou qualquer tradução nesse sentido. E quando a Bíblia, então a partir dali, eles começaram a chamar esse Deus de Yahvé, eu sou o que sou. Essa palavra Yahvé significa isso. Agora, ao invés de, na Bíblia, quando aparece essa palavra Yahvé, todas as vezes, na nossa tradução, na tua Bíblia aí provavelmente, está traduzido como Senhor. São ao todo 6.828 vezes que essa palavra está escrita no Velho Testamento. E quando foi escrita, foi traduzida como Senhor, ao invés de ser traduzida como Yahvé, colocar a palavra original. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, mas aí nas Bíblias, quase todas as Bíblias nossas está escrito Senhor, tudo com letras maiúsculas. Quando está escrito Senhor com letras maiúsculas, essa palavra Senhor com letras maiúsculas na tua Bíblia aí, é a tradução de Yahvé. Então, quando nós lemos
de tanto nós lermos Senhor, 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 6.828 vezes Senhor, Senhor, na nossa mente, e como nós nos relacionamos com Ele é que Ele é Senhor. Porque nós lemos sempre o Senhor fez isso, o Senhor se levantou, o Senhor disse, o Senhor fez, ó Senhor. Mas a palavra original ali é Yahvé. Amém? Estão entendendo isso? A palavra original para Senhor na Bíblia é Adonai. Adonai. E essa palavra foi escrita apenas 439 vezes. Então, ao invés de ter 6.828 vezes, teria que estar escrito 439 vezes Senhor. Então, quando está escrito minúsculo, ó Senhor, então eles estão dizendo, ó Adonai. E o que significa essa palavra Senhor? Senhor significa aquele que é dono, aquele que controla, aquele que tem o controle. Então, como nós estamos tão acostumados de ler a palavra Senhor, 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 para a grande maioria da cristandade, para a grande maioria dos cristãos, Deus é Senhor. É dessa forma que vem a Deus como Senhor, estão entendendo? E a grande maioria de nós, quando ora, diz, ó Senhor. Mas Jesus, como é que Ele nos ensinou? Ele disse, ó Senhor dos céus. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar? Como Ele disse? Pai. Amém? Estão entendendo? Mas, como nós lemos tantas vezes Senhor, 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 a tradução de Yahvé, na nossa mente, Ele é Senhor. Estão entendendo o que eu estou falando? E com isso, logicamente, nós percebemos a Deus como Ele é Senhor, Ele é dono. É mais ou menos assim quando as pessoas estão trabalhando numa empresa, né? Estão ali conversando, estão ali trabalhando, estão fazendo as coisas, e daí chega o chefe. O que acontece quando chega o chefe? Ninguém fala mais uma palavra. Ou seja, ficam ali como que se agora, né, chegou o cara que acabou com a nossa brincadeira aqui. Como que chegou o cara, porque ele é o dono, ele é o Senhor, ele é a autoridade. Então, é o estraga prazeres, mais ou menos assim. É aquele vem, que está vendo, ele vem ver se nós fizemos as coisas certas ou errado, se está tudo direito, está errado. Então, quando nós olhamos para Deus, principalmente olhando para Ele como Senhor, lá dentro de nós está quase como um estraga prazeres. Lá dentro de nós está como alguém que está distante um pouco de nós, é outra categoria. Estão me entendendo o que eu estou dizendo? Mas Ele é Senhor, sim ou não? Sim, Ele é Senhor. Mas essa não é a principal forma que Deus nos disse para conhecermos Ele. Muitas vezes olhamos para Deus como nosso Salvador. E Ele é nosso Salvador, sim ou não? Sim, Ele é nosso Salvador. Mas quando nós olhamos para Deus como nosso Salvador, parece que Ele é como um remédio, que a gente fez alguma coisa errada, está fazendo alguma coisa errada, se machucou e agora eu preciso um cataflã, porque eu estou agora com uma, né, estou com uma inflamação, preciso tomar um cataflã, uma aspirina, porque estou com dor de cabeça. Então, seria mais ou menos como isso. Ou seja, Ele é como aquele que remove a nossa culpa, aquele que vem para tirar as situações, as coisas ruins que nós tivemos. E para por aí. Mas também nós podemos olhar a Deus como nosso amigo. E Ele é nosso amigo, sim ou não? Sim, Ele é nosso amigo. Mas quando nós olhamos para Deus como nosso amigo, nós olhamos para Ele só como nosso companheiro, alguém que está do nosso lado junto conosco, mas não pode fazer algumas coisas
maiores na nossa vida. Então, o que hoje à noite eu quero falar é de que se nós não tivermos a visão clara de quem Deus é, de como Ele quer que nós o conhecemos Ele, nós sempre vamos montar a metade ou uma parte do quebra-cabeça apenas, porque nós estamos só vendo alguma forma, alguma parte daquilo que Deus é. Amém? Estão entendendo? Se nós olharmos Ele só como Salvador, nós vamos ver só uma parte do quebra-cabeça. Se nós olharmos Ele como Senhor, vamos ver outra parte do quebra-cabeça. Se nós dermos atenção para Ele como provedor, vamos montar outra parte do quebra-cabeça. Mas, olhem, se nós pedirmos para as pessoas, por que é que Jesus veio para essa terra? E se eu pegasse resposta aqui de muitos, alguns diriam assim: Jesus veio para nos ensinar como nós deveríamos viver, que nós deveríamos viver com amor. Porque eu quero dizer para vocês, se vocês forem olhar em qualquer outra sociedade, em qualquer outra filosofia e qualquer outra religião, vocês não vão encontrar o amor. Vocês não vão encontrar amor. Vocês não vão encontrar, por exemplo, no Alcorão islamita, vocês não vão ouvir falar sobre amor lá dentro, sobre amar. Se vocês forem no budismo, vocês não vão ouvir falar de amor. Se vocês forem em qualquer outra forma de religião ou coisa, vocês não vão ouvir falar de amor, estão entendendo? Então a gente poderia responder assim: Jesus veio para nos ensinar a amar, é verdade isso. Mas esse não foi a principal missão dele. Talvez alguns diriam que Jesus veio para perdoar os nossos pecados, é certo isso. Talvez alguns dizem que Jesus veio nos salvar. Talvez alguns dizem que Ele veio abrir o caminho para nós irmos para o céu. Tudo isso está certo. Tudo isso é correto. É parte do quebra-cabeça também. Mas Jesus disse, preste atenção, Jesus disse: eu vim. Ele disse que veio porque através dele, ele seria o caminho, a verdade e a vida. E que sem que ele viesse, ninguém poderia ter acesso ao... Veja, ele não falou acesso ao Salvador. Ele não falou acesso àquele que perdoa os pecados. Ele não falou acesso ao provedor. Ele não falou acesso ao Criador. Ele não falou, não teria um acesso a alguém que poderia te ajudar. Ele disse assim: se não for por intermédio de Jesus, ninguém poderia chegar até o Pai. Então, aqui Jesus agora, ele apresenta por que é que ele veio. Ou seja, ele veio para fazer com que a gente tenha acesso ao Pai. Ninguém iria ao Pai se não fosse por intermédio dele. Ou seja, existe muita diferença, preste atenção. E isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Porque até hoje, quase que todas as ministrações, todos os pregadores ensinam e falam a respeito de Deus. E uma coisa é conhecer a respeito de Deus. Uma coisa é conhecer sobre Deus. E outra coisa é conhecer a Deus. Vou falar de novo. Uma coisa é conhecer e saber coisas a respeito de Deus. Nós sabemos que Ele é Salvador, que morreu na cruz, amém? Ou seja, isso é saber a respeito de Deus. Mas o que a Bíblia quer não é que nós conheçamos a respeito de Deus. A Bíblia quer que nós conheçamos a Deus, amém? Que nós tenhamos conhecimento, relacionamento com Ele. E quando a Bíblia diz que nós temos que ter relacionamento com Ele, com Deus, isso muda tudo. Ou seja, ela diz que ao invés de nós conhecermos a respeito de Deus, nós temos que conhecer a Deus.
Mas nós só podemos conhecer a Deus andando e nos relacionando com Ele, vivendo junto com Ele, experimentando Ele. Por isso que muitas vezes, se nós não termos uma revelação clara de Deus, nós acabamos só conhecendo a respeito de Deus e não conhecendo a Deus. E se nós não conhecermos a Deus como Pai, como uma pessoa que Ele quer que nós o conheçamos, Ele como Pai, que nós o venhamos a conhecer como Pai. Quando nós falamos e ensinamos lá no livro de 1 João, diz assim, que filhinhos eu vos escrevo porque vocês conhecem o Pai. O que ele está dizendo? Vocês agora têm uma revelação, vocês começaram a ter uma intimidade com Ele. No Novo Testamento nós começamos a ver que os autores não estavam preocupados em explicar quem Deus era, que Ele era o Criador. Eles não estavam preocupados em explicar que Deus era alguém que poderia fazer alguma coisa, que controlava, que isso, que aquilo. Eles estavam preocupados em fazer com que as pessoas conhecessem a Deus como Pai. Então, se nós não conhecermos a Deus e não tivermos essa revelação de Deus como Pai, nós também não conheceremos a Deus, não teremos a visão exata de Deus e não poderemos viver junto com Ele. Vamos conhecer a respeito de Deus, mas não conhecermos a Deus. Diga, eu preciso conhecer a Deus, porque Deus é Pai. Diga, Deus é Pai. Então eu preciso ter essa revelação de Deus como Pai, para que eu consiga ter a minha identidade. Vejam só, se eu não conheço da onde eu vim, ou seja, se eu não conheço que Ele é Pai, da onde eu vim, por que Ele me criou porque Ele queria um filho. Ele não me criou porque Ele queria uma criatura, Ele me criou porque queria um filho. Deus, diga assim, Deus me criou porque Ele queria um filho. Diga, Deus me criou porque Ele queria um filho. Se eu não sei de onde eu vim, eu nunca saberei quem eu sou. Se eu não entender da onde eu vim, a quem eu pertenço, qual é a fonte da minha vida, da onde vem a minha identidade, eu nunca encontrarei a mim mesmo, nunca saberei quem eu sou. Muitas vezes as pessoas gastam a vida inteira procurando a sua verdadeira identidade. Muitas vezes elas ficam gastando tanto tempo, tanto esforço para saber quem elas são, porque elas não sabem de onde vieram. Não sabem que vieram do Pai. Que o Pai é que te quis criar para que tu seja um seu filho. Quando é que eu consigo me definir quem eu sou? Eu consigo me definir quem eu sou quando eu consigo definir de onde eu vim. Eu consigo saber quem eu sou e para que eu estou aqui e como viver quando eu sei de onde eu venho. E eu vim de um coração de Deus que é Pai. Amém? De um Deus que é Pai. Então eu fui criado para ser filho. Diz para a pessoa do teu lado, tu foi criado para ser filho. Amém? Quando nós precisamos ter essa identidade, saber que Ele é Pai, que Deus é Pai, e nós fomos criados para sermos filhos. Quem nós somos? Fomos criados para sermos seus filhos. Olha, eu falei para você sobre a compreensão de nós entendermos sempre Deus como Senhor. Ele é Senhor, mas isso está tão forte em nós. E que se Ele é Senhor, nós somos filhos. Mas se Ele é Senhor, na qualidade de Senhor, se nós compreendemos a Deus como Senhor, nós somos seus servos.
Amém? Estão entendendo isso? Se Ele é Senhor, e nós compreendemos, e alguém compreender a Deus apenas como Senhor, ele se vê como seu servo. Ele vê a si mesmo como servo. Agora preste atenção. Um servo, ele não se vê como filho. Ele se vê como servo, como escravo. Que está ali para servir, para trabalhar. Ele não tem escolha. Ele está ali. E a identidade dele vem daquilo que ele faz. Diga assim, a identidade do servo vem daquilo que ele faz. Então, quando as pessoas se veem a Deus como Senhor, veem elas como servos, e qual é o grande valor do servo? É aquilo que ele faz. Então, as pessoas percebem a sua vida, o seu valor, por aquilo que elas fazem. Amém? Estão entendendo? Então, se tu vê a Deus apenas como Senhor, tu te vê como servo, e a tua identidade, aquilo que tu pensa que é, o valor que tu tem em ti, é de um servo, daquilo que tu faz. E a recompensa da tua vida é pelo teu trabalho. E aquilo que tu espera de Deus, sendo um servo dele, é por quanto é que tu trabalha para ele. Amém? Entenderam isso? Agora, se tu vê a Deus como aquele que é o teu supridor, então tu vai olhar para ti mesmo e vai dizer, e ele diz assim, lá no livro de 1 Pedro 4,10, diz assim, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então agora, Deus é aquele que tem todas as coisas e Ele nos dá a sua graça. E agora, o que acontece? Nós começamos a olhar a Deus como aquele que dá, que providencia as coisas para nós. Então, o nosso valor, nós começamos a olhar como aquele que mais tem. Então, o valor nosso está naquilo que nós temos. Você está entendendo? Se Deus para ti é aquele que supre apenas as tuas necessidades, esse Deus para ti, o teu valor, aquilo que tu é, aquilo que tu pensa, diz assim, o meu valor está naquilo que eu alcancei. Nos bens materiais, nas coisas que eu alcancei. Por quê? Porque Deus te abençoa, Ele é meu supridor, Ele me deu isso. Então, se Ele me deu isso, eu sou, o que eu alcancei. Os bens que eu tenho, a posição que eu alcancei. Isso é a fonte de valor. Isso é a tua verdadeira personalidade. Estão me entendendo o que eu estou falando? Agora, se tu vê como Deus, como alguém que é um Deus poderoso, que veio para lutar contra os inimigos, e tu é o soldado dele, e tu te vê como soldado dele, que a Bíblia diz que nós somos soldados dele, lá em 2 Timóteo 2,3 diz assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, se nós nos vemos como soldado dele, ele como o general desse grande exército, sabe quem? O teu valor será por aquelas coisas, pelos inimigos que tu conseguir derrotar. E a tua identidade será baseada pelos inimigos que tu derrotou. E a tua identidade, se tu não conseguiu derrubar inimigos, tu é um derrotado, tu é uma pessoa que não tem muito valor. Por quê? Porque tu vê Deus como um grande general apenas, e tu como um soldado dele que veio para destruir as obras do maligno. Tudo isso está certo. Mas apenas tu terá uma identidade de alguém que vai contra o inimigo comum que Deus tem. O que hoje eu estou dizendo, querendo dizer para ti, que na verdade, a tua identidade em Deus deve ser de filho. Amém? Está entendendo? Porque quando a tua
identidade, tu entender Deus como um pai. A tua identidade é de filho. E o filho recebe o quê? O filho é o quê? Ele é aquilo que o pai é. Ele recebe a herança. E a identidade dele está na sua filiação. Está naquilo que ele é, não naquilo que ele faz. Amém? Estão entendendo? Por isso que muitas pessoas ficam tentando ser alguma coisa, tentando alcançar alguma coisa, e quando não conseguem se frustram. Por quê? Porque a identidade, aquilo que elas acham que são, aquilo que elas acham que merecem, está naquilo que elas fazem, nos inimigos que ela derrota, ou no quantos bens ela tem, ou naquilo que alcançaram de Deus. Sabe de uma coisa? Não importa o que tu alcance de Deus, não importa quantos inimigos tu derrube, não importa quanto tu serve. Eu quero dizer uma coisa para ti: tu é filho de Deus, e a tua identidade está como sendo filho de Deus, e o teu valor está aí, como filho de Deus. Então, se tu não derrotar nenhum inimigo, te alegra em Deus, porque tu é filho dele. Se tu está passando necessidade, te alegra em Deus, porque tu é filho dele. Se as coisas não vão bem, te alegra em Deus, porque tu é filho dele. Mas quando tu tem uma visão errada de Deus, o quebra-cabeça da tua vida, ele não é montado de forma correta. E automaticamente tu acaba não tendo a vida de Deus, não alcançando as coisas de Deus, não tendo acesso àquilo que um filho tem, de acesso ao Pai. Amém? Entenderam isso? Porque tu pensa que o acesso teu a Deus é apenas, quem sabe porque Ele é Senhor, apenas por herança. Agora, deixa eu ler uma palavra importante para vocês. Isso é tão importante para Deus. Vocês abram comigo no livro de Lucas, no capítulo 15. Agora preste atenção. Olhem aqui, porque os fariseus, eles não conseguiam ver Deus como Pai. Vocês estão entendendo? Eles não conseguiam ter essa compreensão. E por isso, eles tinham uma visão errada de Deus. Tinham atitudes erradas para com Deus. Tinham atitudes erradas na sua vida. Viviam uma vida de forma errada. Não alcançavam as coisas de Deus, porque não viam as coisas de Deus. E agora, vejam só, no capítulo 15, versículo 1 do livro de Lucas diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, publicanos eram os cobradores de impostos que vinham de Roma, e Roma era inimiga de Israel. E agora, o que acontecia? Os judeus, os fariseus estavam ali olhando, diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Ele estava indignado, porque eles olhavam para Jesus e disseram: como Jesus pode ficar com essas pessoas? Como Jesus pode andar com esses publicanos que são nossos inimigos, que usurpam, que tiram nossos recursos? Como Jesus pode andar com esses pecadores, essas pessoas que não são hebreus? Como Jesus pode sentar com prostitutas à mesa? Como ele consegue conversar com essas pessoas? E eles estavam indignados como Jesus fazia isso, especialmente ele sendo filho de Deus. Então Jesus, sabendo aquilo que eles estavam fazendo, vejam, Jesus contou essas 3 parábolas por causa da murmuração que eles estavam falando ali, como Jesus anda com essas pessoas pecadoras. E agora, preste atenção, como é o coração do Pai. Porque Jesus revela como é o Pai. Diga assim: Jesus revela como é o Pai. Lembra que Filipe pediu assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Daí Jesus disse: Filipe, tanto tempo estou andando junto com vocês, né? E tu diz: mostra-nos o Pai. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus revela quem é o Pai. E agora, Jesus então, em função do pensamento daqueles homens, Jesus então conta 3 parábolas. A primeira parábola
Jesus propôs: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando nos ombros, cheio de júbilo, diga assim, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos, diga alegrai-vos. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que está dizendo aqui? Aqui Jesus está contando, mostrando, explicando como é o coração de Deus. E como é o coração de Deus, quando alguém se aproxima dele, quando alguém se achega dele, o que diz 3 vezes, qual é a reação daquele que encontra a ovelha perdida? Qual é a reação? Júbilo, alegria. Diz: há maior júbilo no céu. Ele diz para os amigos: se alegrem comigo, porque eu encontrei a ovelha que estava perdida. Vejam, só nessa parábola fala 3 vezes a palavra júbilo, alegria e júbilo. 3 vezes está falando da reação do pai, da reação do pastor das ovelhas, quando alguém que é pecador vem ao encontro. Depois, Jesus conta a segunda parábola. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? A dracma era uma moeda de grande valor. E tendo achado, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: o que ele diz? Alegrai-vos. Diga assim: alegrai-vos. Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora eu quero mostrar para vocês que, de novo, nessa parábola, 2 características. Quando acontecem 2 características nos céus, 2 características, né? Aqui agora do dono da casa, que ele está representando a Deus, e diz assim: a alegria quando encontra aquela dracma. Ele está falando de pessoa, ele está dizendo: quando eu encontro alguém de grande valor que tinha sido perdido, mas eu encontro, eu resgato, e o resultado disso é a alegria, é júbilo de Deus. E por último, ele conta a parábola do filho pródigo. Não vou contar toda ela aqui, porque é bem comprida, são 20 e tantos versículos. Mas quando o filho volta para casa, no versículo 23, ele diz assim, o pai diz assim, versículo 22 começa: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, alegremo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ou seja, ele está dizendo: meu filho voltou. Então, muita alegria, muita festa. E depois, lá no final, no versículo 32, de novo: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deixa eu dizer algo para ti, presta atenção. Quando nós temos a visão de Deus, quando nós compreendemos Deus como Pai, então nós podemos entender essa alegria. Então nós podemos viver diante de Deus nessa alegria. Mas se nós temos a visão de Deus como apenas o Criador, quando nós temos a visão errada de Deus, como os fariseus tinham a visão errada de Deus, eles não conseguiam viver nesse ambiente. Diga assim: se eu não tenho a visão correta de Deus, não consigo viver num ambiente de alegria. Eu quero que tu fique de pé agora. E hoje à noite, eu quero declarar sobre tua vida.
Eu quero decretar sobre tua vida, para que tu, a partir de hoje, tenha claro entendimento de quem tu és, como filho do Pai. Amém? Tenha claro entendimento de Deus, como sendo Pai, como sendo teu Pai. A expressão mais perfeita de Deus, como Ele quer ser conhecido, porque o Pai ajuda, o Pai provê, o Pai salva, o Pai que é poderoso cria, o Pai faz tudo pelo seu Filho. Fecha teus olhos agora. O Pai, Ele vem ao teu encontro. O Pai, Ele faz todas as coisas que o Filho precisa. Então hoje à noite tu veio aqui para conhecer a tua verdadeira identidade. Tu veio aqui para entender a tua verdadeira identidade. Entender a tua identidade como filho. Entender, e tu só poderá entender e receber a posição de filho quando tu entender, reconhecer a Deus como Pai. Só poderá entrar nessa intimidade, só poderá entrar nesse relacionamento, nesse conhecimento de Deus, nessa intimidade com Ele, entrar junto com Ele, viver com Ele, se relacionar com Ele, verdadeiramente conhecer a Ele. Quando tu tiver a revelação que Ele é o teu Pai, que Ele é o teu Pai, então tu vai parar de tentar ser alguém e tentar ser reconhecido por aquilo que tu faz. E ficar correndo porque tu te sente rejeitado, porque tu te sente vazio, porque tu te sente mal amado, porque um dia te colocaram de lado, mas quando tu entender a tua verdadeira identidade de filho, porque Ele é Pai, e Ele te tem como filho, tu vai precisar, a tua vida vai ser completamente mudada. Nós só podemos ser aquilo que fomos criados para nós sermos, quando nós entendermos de onde nós viemos. Viemos de um Pai que nos criou para sermos seus filhos. Viemos de um Pai que Ele nos criou para sermos seus filhos. Viemos de um Pai que Ele nos criou para sermos seus filhos. A tua identidade está em Deus como filho dEle. A tua segurança está como filho de um Pai. A tua tranquilidade no teu coração, que tudo irá bem, é porque o Pai não vai te deixar e não desamparar. A tua confiança, que nas tuas necessidades haverá suprimento suficiente, porque o Pai não abandona e não deixa o filho passar necessidade. O Pai não vai deixar. Ele disse, ainda que uma mãe deixe o seu filho, eu jamais te deixarei. Ele disse, eu jamais vou te abandonar. Jamais vou te deixar passar necessidade. Estarei sempre contigo. A tua segurança de que tu trilharás e terás o melhor para a tua vida é a tua segurança como filho de um Pai que quer o melhor para ti e que criou as melhores coisas para ti, que já escreveu antecipadamente a história para ti, e que Ele diz assim, se quiserdes e me obedecerdes, experimentareis o melhor dessa terra. Ou seja, a tua fé
precisa estar alicerçado num Deus que é Pai, que guarda, que cuida, que te protege, que supre a tua necessidade, que vem ao teu encontro, que faz surpresas para a tua vida, que preparou o melhor para a tua vida, que tem o melhor para a tua vida, porque Ele é o teu Pai, e tu é o filho dEle, e Ele quer o melhor para o seu filho, e Ele não quer ver o seu filho sofrer. E Ele te deu o melhor, e Ele te dá o melhor, e Ele faz o que for necessário. Ele faz o que for necessário, porque o teu sucesso é o sucesso dEle. Diga assim: o meu sucesso é o sucesso de Deus. Diga: o meu sucesso, diga: o meu êxito é o êxito do meu Pai. Até onde eu vou? Diga: até onde eu vou? É até ali que meu Pai irá. Então o teu Pai quer que tu vá muito longe, porque Ele irá até onde tu irás. Ele avançará até onde tu avançarás, porque Ele não faz nada sozinho. Ele é um Deus de aliança. Ele só faz as coisas junto contigo. Ele só vai chegar onde tu chegares. As coisas que acontecerem, acontecerão porque tu estarás junto com Ele. E Ele quer avançar. E Ele quer que tu avance, porque a tua glória será a glória dEle. Porque a tua honra, o quanto tu será honrado em alcançar coisa, será a honra dEle, porque Ele é quem te levou até aquele lugar. Então a honra que tu alcançar, a glória que tu alcançar, a grandeza que tu alcançar, será a glória, a honra e a grandeza dEle, porque Ele é que te levou até lá. Então prepara-te, então volte a sonhar, então comece a fazer planos, porque o Senhor diz que tu és o filho dEle, tu és o filho dEle, e Ele estará ao teu lado, e Ele estará junto contigo. Entenda que Ele é o teu Pai. Compreenda que Ele é o teu Pai. Viva uma vida entendendo que Ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Entenda aquilo que Jesus disse: não te deixarei órfão. Irei para junto do Pai, mas enviarei o Espírito Santo, e Ele estará para sempre convosco. Ele está sempre junto contigo, fazendo a operação de paternidade junto do teu lado, porque a glória tua será a glória dEle, as tuas vitórias serão as vitórias dEle, a tua grandeza será a grandeza dEle, as tuas alegrias serão as alegrias dEle. Entenda que tu não tem apenas um amigo, que tu não tem apenas um Senhor, que tu não tem apenas um provedor, um supridor, que tu não tem apenas o Criador junto contigo. Entenda que tu tem um Pai junto contigo. O Pai está junto contigo. Ele diz: não deixarei órfãos. Ele está dizendo: eu não te deixarei órfão, vou mandar um outro que vai fazer a operação de pai, porque vocês não ficarão órfãos. Enquanto eu estava junto com vocês, eu estava fazendo, representando o Pai, mas virá outro, o Espírito Santo, e Ele estará para sempre convosco. O Pai estará sempre conosco, sempre estará contigo. Ergue tuas mãos bem alto.
E diga assim: meu Deus, eu quero montar o quebra-cabeça da minha vida. Eu quero montar esse quebra-cabeça com a visão correta desse Deus tão maravilhoso, desse Deus como Pai na minha vida. Quero ter sempre essa visão, não apenas saber sobre Deus, não apenas ouvir sobre Deus, não apenas conhecer sobre Deus, mas conhecer a Ti, Deus, a Ti, meu Pai Celestial. Conhecer-te pessoalmente, relacionar-me contigo, não apenas de ouvir falar, mas sim de contigo andar. Esse Pai, verdadeiro Pai, Senhor Deus, tira a venda dos meus olhos, meu Pai, tira a venda dos meus olhos, para que eu te reconheça, para que eu te veja em todos os momentos, como Pai, um verdadeiro Pai. Deixa teus olhos fechados agora. Semana passada eu estava ministrando uma cidade bem distante daqui. Então um homem casado, com família, tudo, ele disse assim: apóstolo, eu não consigo chamar Deus de Pai. Eu não consigo ver a Deus como Pai. E eu não me lembro se eu já me referi a Deus como Pai. Porque o meu pai, quando eu tinha 1 ano, me abandonou e eu não o conheci. Eu não conheci meu pai. Então eu não sei o que é ter um pai. E para mim, pai é aquele que abandona, que deixa. Pai é aquela figura que me fez sofrer. Deixa eu te dizer algo. Se tu não teve uma experiência feliz com o teu pai, ele, o teu Pai do céu, o Pai celestial, ele diz: eu não vou te decepcionar. Ele disse várias vezes isso. Aquele que confia nele jamais será envergonhado, jamais será decepcionado. E eu quero que tu dê um voto de confiança a esse Pai Celestial, ou teu Pai Celestial. Não apenas a Deus, mas a Deus como Pai. E tu tenha coragem de te entregar nas mãos dele. Talvez o teu pai aqui na terra te usou, te abusou. Talvez aqui na terra o teu pai te esqueceu, te abandonou, te injuriou, te fez tantas coisas que te machucassem. Mas eu quero dizer, o teu Pai Celestial jamais fará isso contigo. Ele jamais te abusará. Ele jamais causará dor ou dano ao teu coração. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele. E mais Ele vai fazer na tua vida. Agora diga: meu Deus, eu quero não te receber apenas como Deus, mas eu quero te ter em minha vida como um verdadeiro Pai. E agora, eu abro meu coração, abra minha vida para receber não apenas a Deus, mas para receber a Deus como um Pai. Eu te recebo, meu Pai Celeste, em minha vida. Eu te recebo para ser o meu Pai, e para que eu seja o teu filho. Deixa teus olhos fechados. Ele só vai poder fazer a obra de Pai na tua vida se tu deixar Ele
ser o teu pai, tu sendo como filho dele. Então deixa ele operar na tua vida como pai. Mas sendo filho, deixa ele te corrigir como pai. Deixa ele te amar como pai. Deixa ele estar do teu lado como pai. Deixa ele te ajudar como pai. Um bastardo não deixa o pai ser pai. Mas um filho deixa o pai ser pai. Então deixa esse Deus ser teu pai. Te coloca na posição de filho, com o coração aberto a um pai que te ama e a um pai que fará o melhor para a tua vida. Diga assim: meu pai celeste, eu sei que tu farás o melhor para a minha vida. Eu sei que tu farás o melhor para a minha vida. Eu quero que tu fale sozinho com ele agora. Eu quero que tu diga para ele, não diga Senhor, diga meu pai. Diga meu pai. E comece a conversar com ele como pai. Dizer: meu pai, eu preciso te reconhecer. Eu quero ter essa intimidade contigo. Eu quero abrir meu coração para ti. Eu quero viver junto contigo, eu quero andar. Eu quero me encontrar contigo todos os dias e conversar contigo como um filho conversa com seu pai. Quero colocar as minhas debilidades e quero buscar o teu conselho, a tua ajuda, a tua provisão. Eu quero estar seguro que tu farás o melhor para mim. Eu quero escutar as tuas novidades. Eu quero escutar aquilo que tu estás preparando. Fala com ele, tem intimidade, porque agora tu não está falando com um Deus distante, Criador, com o Senhor. Tu está falando com o teu pai, com o teu pai, com o teu pai, com o teu pai, com o teu pai celeste. Tu está falando com teu pai, que tem o melhor remédio para as tuas enfermidades. Tu está falando com o teu pai, que tem a provisão para todas as tuas necessidades. Tu está falando com teu pai, que tem as maiores e mais poderosas armas para te proteger de todos os teus inimigos. Tu está falando com o teu pai, que já tem projetado para ti um futuro glorioso. Ele diz: eu sei que futuro que tenho a teu respeito. Tu está falando com um pai que te ama, que tem o melhor para ti. E por isso, agora chega diante dele e diz: pai, para meu lar, para minha casa, para meus filhos, para meus projetos, para meus sonhos, para o meu trabalho, para a minha saúde, não importa o que, ele é o teu pai. E ele tem o melhor. Entrega-te como uma criança, entrega-se ao colo do seu pai e da sua mãe. E está tranquilo, está seguro ali. Se acalma ali. Entrega-te agora. Entrega-te agora. Entrega-te agora a ele. Entrega-te a ele e viva a vida abundante que ele tem para ti. Entrega-te agora. E viva a vida cheia do Espírito, cheia da sua presença, cheia da intimidade com ele, cheia da alegria com ele, cheia dele agora, em nome de Jesus.